Olá, gente! Hoje nós estamos aqui para explicar quais são os procedimentos para se criar um molde bifacetado ou um molde de duas faces em silicone para reprodução de peças, para criação de maquetes, mockups ou até mesmo protótipos. Esse é um processo relativamente complexo, então nós vamos exemplificar todas as etapas, passo a passo, para facilitar a produção. Para a produção desse molde nós vamos precisar, é claro, da matriz, nesse caso aqui uma matriz feita de polymer clay. Nós vamos precisar de uma caixinha feita com papel pinho. Legal prestar atenção no seguinte, essa caixinha são vários retângulos de papel pinho que são recortados e depois eu fecho a caixinha com a fita crepe. Eu isolo bem, inclusive aqui no fundo, para o silicone não sair. A gente vai ter que remover esse fundo na segunda parte do molde. Então é importante que ele não seja o papel dobrado, e sim alguns retângulos colados com a fita crepe. Vamos precisar do silicone, a gente compra a borracha, vem nesse pote, o catalisador, um pincel e vaselina para a gente isolar a caixinha, alguns palitinhos para a gente poder misturar o silicone, espátulas, vou explicar depois o porquê, um frasquinho dosador para manipular o silicone, e aqui a gente vai usar uma seringuinha para dosar a quantidade de silicone, de catalisador. O primeiro passo para a produção de um molde bem executado é escolher bem o seu original, ou produzir um original bom para se criar o molde. No nosso caso hoje nós vamos produzir o molde a partir de um original que foi feito em polymer clay. Mas você pode usar originais de madeira, você pode usar originais de massas epóxi. O ideal para a produção de molde de silicone é que você tenha um original rígido. Então, se você for trabalhar com clay, por exemplo, que é uma massa que não endurece nunca, vai ser mais complicado você produzir um molde com duas faces. Mas também é possível, você vai ter mais cuidado na hora de fazer a separação. Primeiro, vamos pegar a vaselina. A gente tem a vaselina aqui, isso aqui é a vaselina comprada em farmácia. Com o pincel, nós vamos impermeabilizar essa caixinha. Passa bastante vaselina mesmo. Quanto melhor essa impermeabilização, mais fácil de remover o molde depois. Bom, terminei, está bem impermeabilizado, passei vaselina em toda a superfície da caixa. Agora nós vamos pegar um pouco de massa de modelar, essa massa de modelar infantil, Vamos dar uma amassada nela, para ela ficar bem macia. E aí com essa massa, nós vamos gerar uma cama, aqui, que é a cama onde nós vamos assentar o original. Então, já vai alisando para ficar uma superfície bem plana. Quando você preencheu toda a superfície, a gente fez uma cama aqui, ela tem aproximadamente a metade da altura da caixa. Nós vamos pegar a original, vamos pegar a parte mais detalhada dela e deixar para cima. Então nesse caso o verso é bem simples, bem simples, então eu vou usar essa parte aqui. Esse molde bipartido ele só pode ser feito em peças onde eu tenho 50% de relevo para frente e 50% de relevo para trás. Se eu tivesse uma zona negativa, um furo aqui, por exemplo, de lado, onde o silicone pudesse entrar,
Em síntese, eu não poderia fazer esse molde, porque ele ia puxar e o molde não ia sair, né? Quando essa zona negativa é muito pequena, no molde de silicone você pode produzir, porque o silicone é uma borracha flexível, então ele vai soltar. Agora, caso seja algo muito grave, um furo muito grande, aí você vai precisar de 3 partes ou 4 partes. Tem moldes que levam até 5, 6 partes. Bom, vamos incrustar ele aqui. É interessante o seguinte, nesse caso eu vou colocar ele de lado e eu vou pôr ele no centro, sendo que o pé dele vai ficar encostado na caixinha. Para que isso? Para eu poder injetar o material da cópia por aqui. Então eu vou colocar ele aqui e vou pressionar. Vou pressionar até ele entrar metade na massa. Ok. Olha só, metade dele presa na massa. Com a espátula novamente, o bom dessa espátula de silicone é que ela é bem macia, ela facilita esse trabalho. Eu vou acertar aqui a massa de modelar, para o silicone não entrar nesses sulcos também, senão você vai ter problema no seu molde. Pode usar a mão aqui, você pode usar a espátula ou outra ferramenta qualquer. O importante é vedar bem. Olha só, tá bem vedado, né? Agora, com a parte posterior da minha espátula, eu vou fazer alguns furos aqui do lado. Eu encaixo e giro e aí fica o furinho. Quanto mais furos eu fizer, melhor. Então eu não vou ficar com dó de fazer furo, não. Isso aqui é onde eu vou encaixar depois o molde um no outro. Eu deixei uma área grande em torno do meu molde para ficar mais fácil de encaixar depois um no outro. Um pouquinho de vaselina e eu vou passar na peça. Eu tenho que impermeabilizar toda a peça, mas eu não posso deixar crosta de vaselina, senão o meu molde vai ficar com defeito. Ele vai assumir aquilo ali como zona de relevo. Então passo o pincel, é bom que seja um pincel macio para você ter acesso a todas as partes do seu molde. Ok? Agora vamos manipular o silicone. Bom, eu já separei aqui o silicone, já coloquei dentro do frasco dosador. Eu coloquei aqui 50 ml de silicone. 50 ml, o silicone funciona da seguinte forma. Você tem que colocar algo em torno de 2,5% a 4% de catalisador para a quantidade de silicone que você está operando. Então, nesse caso aqui, 50 ml, eu vou ter aproximadamente 2 ml sendo 4% da quantidade de silicone que eu tenho aqui. Então, eu peguei aqui uma seringuinha, o catalisador até dá uma travada nela, mas tudo bem. Separei 2 ml aqui de catalisador e eu vou adicionar esse catalisador aqui no meu silicone. Com a ajuda de um palitinho, eu vou misturar isso aqui. É importante que misture bem mesmo, para você não ter bolhas e nem áreas do silicone sem catalisação. Você vai ficar grudento depois e o molde não funciona. Na hora que você terminar de misturar, tiver certeza que está bem misturado, passa o palitinho assim para ter certeza absoluta que está legal. Aí você vai começar a despejar isso aqui. Bom, aqui tem um segredinho. O ideal é você fazer um filete bem fino e cobrir primeiro
os furos para não ficar bolha. Ok. A hora que você cobriu, aí você joga sobre o boneco e sobre a peça. E aí já pode preencher. Ok. Se estiver fazendo calor, o silicone endurece mais rápido. Então é bom agilizar essa etapa aqui. Ok, terminei. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar umas batidinhas para as bolhas subirem. E vou deixar isso aqui descansando até eu pôr o dedo aqui e sentir que está durinho, que não está grudento mais. Bom, eu esperei aproximadamente 1 hora. Já secou o silicone, está bem rígido. Agora eu vou virar. Com o auxílio do estilete, eu vou soltar essa parte de cima aqui, ó. Tirei, que tá a massa de modelar. E agora com uma espátula, alguma coisa assim, eu vou remover essa massa. Remover completamente a massa. Bom, tirei a massa. Aqui eu tenho minha figura. Metade dela é silicone. Aqueles furos que eu tinha feito viraram esses pinos. Com a espátula eu vou tirar a sobra de massa que tem nos detalhes. Muito pouco. Ok. Terminei de limpar isso aqui. Vou fazer mais uma vez a vaselina. E agora, essa parte é importante. Eu tenho que passar muita vaselina no silicone, principalmente nesses furos, nesses pinos. Importante tomar cuidado para não sobrar crostas de vaselina. Vai prejudicar o trabalho. Após ter impermeabilizado bem o molde, eu vou completar esse molde com silicone. Então, para agilizar, eu já misturei aqui o silicone com o catalisador. Vou tomar cuidado sempre para que todo o silicone seja catalisado, tenha catalisador em toda a superfície do silicone. Então, misturar bem isso aqui. Novamente, a gente vai derramar esse silicone aqui dentro. Ó, um filete fino, novamente, nos detalhes. Ó, e aí depois no todo. O filete fino, ele dificulta a formação de bolhas e traz as bolhas que formam para cima, então isso dá um acabamento melhor para o molde. Vou colocar aqui até preencher toda a camada. Ok. Aquela batidinha para tirar a bolha. E vamos deixar ele descansar até que isso aqui endureça completamente. Ok, eu esperei mais ou menos 1 hora. Ele está rígido aqui também. Agora o que eu vou fazer com o estilete? Vou cortar a lateral. Ó, eu vou tirar. Por isso a caixinha é produzida com retângulos de papel pinho.
para facilitar essa remoção. E aqui eu tenho o meu molde. Essa parte de baixo, onde está o boneco, se você impermeabilizou bem, basta puxar aqui, o seu molde vai abrir e você vai ter um molde de 2 faces de silicone. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.